Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes aí na presença do Senhor? Vou repassar um aviso aqui, que é acerca do nosso impacto. Nosso primeiro impacto do ano vai ser no sábado, dia 30. E esse impacto vai ser diferente dos outros que nós tivemos. Por quê? Porque esse impacto vai ser totalmente de graça. Quantos dizem amém? Mas fala assim comigo, é de graça, porque alguém pagou. E essa é a bênção. Alguém quis abençoar e patrocinar todo o impacto, né? De maneira que vai pagar as inscrições das pessoas que vão participar e dos líderes que vão estar ministrando também. Então nós queremos, né, fazer, vamos dizer assim, jus a essa oferta. Nós queremos levar muitas pessoas desse impacto. Você pode dizer amém? Aleluia! Mas mesmo, né, não tendo que pagar pela inscrição, é necessário você fazê-la, né, dando o nome da pessoa, o telefone. Aí você pode fazer a sua inscrição com o líder da sua célula, com o discipulador, o obreiro, ou até mesmo aqui na secretaria da videira. Amém, meus irmãos? E no domingo, dia 31, nós vamos celebrar a formatura da escola de ministérios. Durante o culto da noite, nós vamos celebrar aí os formandos do cursão, do CTL, e também nós vamos celebrar, acho que são 7 seminaristas formando do seminário telepresencial. Aqueles alunos que fizeram o cursão e o CTL pela nossa plataforma de ensino à distância, eles também poderão se formar. Aí você entra em contato com a Cristina, que está responsável pela formatura, para ver as questões da beca e outras questões pertinentes à formatura. E no início de fevereiro, como o Videira News falou, nós vamos iniciar aí a nossa escola de ministérios. Amém, irmãos? Hoje também nós vamos apresentar aqui 2 novos discipuladores na vida da igreja. E aí eu quero te explicar como é que funciona a nossa estrutura como igreja videira. Na estrutura da igreja nós temos os membros da célula, temos os frequentadores assíduos, nós temos os nossos anfitriões, temos os nossos líderes em treinamento, temos os nossos líderes de célula. E quando esses líderes de célula multiplicam as suas células, nós temos também os nossos chamados discipuladores. Os discipuladores são aqueles irmãos que multiplicaram as suas células e eles agora estão cuidando, além da sua própria célula, de outros líderes de célula. E se esses irmãos têm chamado ao ministério, então eles entram para ser um obreiro e depois, aprovado for, para se tornar um pastor ou de uma igreja local ou um pastor de rede. E nessa noite eu queria chamar aqui à frente o Josimar e a Andréia, né? Cadê os irmãos? Pode subir. Queria chamar também o pastor João e a Leomar e os pastores presentes. Nós vamos orar pelos irmãos. Josimar e a Andréia estão sendo apresentados na vida da igreja como discipuladores, né? E eu creio que nós vamos ter muitos novos discipuladores sendo apresentados nesse ano de 2021. E em nome de Jesus, na nossa conferência da Vinha Minas Gerais em novembro, nós teremos também novos obreiros e novos pastores. Amém, irmãos? Aleluia. Enquanto nós vamos orar, vamos ficar de pé? Fique de pé no seu lugar. Abençoe o ministério do Josimar, da Andréia. Declare frutificação, unção da parte de Deus. De fato, nossos irmãos vão cooperar ainda mais com a edificação da casa de Deus. Pai, nós abençoamos, ó Deus, a vida dos teus filhos. Senhor, e nessa noite, ó Deus, nós nos apresentamos à vida da igreja, na estrutura da edificação da nossa igreja local, como discipuladores. Pai, nós declaramos, ó Deus, a unção do Senhor, ó Deus, a sabedoria dos céus, para gerir, para, ó Deus, conduzir ali o seu discipulado, ministrar, ó Deus, na vida dos líderes de célula, conduzir, ó Deus, a vida da liderança daquelas células. Pai, nós declaramos, ó Deus, que tudo que é necessário para os nossos irmãos cumprirem o propósito para esse tempo, já está liberado sobre as suas vidas. Fala assim comigo: como igreja, nós os abençoamos e declaramos que a unção e o favor já está sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode ministrar o Senhor? A Andréia pediu para dar um testemunho. Eu falei com a irmã que eu vou dar para ela 5 minutos.
É muita coisa, né? 5 minutos. É mulher e é irmã, tem muito o que falar, né, irmãos? Amém? Tá bom. Pode ficar à vontade. Pode. Eu sei, mas eu vou pregar hoje. Amém? Oi? Se eu fizer assim... Aleluia. Boa noite, igreja. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andréia. Eu sou esposa do Josimar. Nós temos 3 filhos, a Isadora, o Mateus e o Lucas. E hoje eu quero glorificar o nome do Senhor. Lá em Jó 42 está escrito que, e eu quero dizer isso ao Senhor, para Ele hoje: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém. Nenhum dos planos do Senhor para a nossa vida pode ser frustrado. Está sendo assim, está sendo conosco hoje, e eu declaro sobre a vida de vocês que também será. Amém. Eu e Josimar, nós nascemos praticamente aqui no Ministério da Videira. Então, em 2009, nós fizemos parte, tivemos o privilégio da parte do Senhor de fazer parte do início da igreja. E em 2011, nós já éramos líderes de célula. Ele já estava cursando o último ano do seminário, praticamente. E eu tenho convicção que nós estávamos no centro da vontade de Deus, seguindo ali o caminho do vencedor, o caminho do propósito de Deus em nossas vidas. Mas o inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Amém. E hoje é a prova disso. Só que ele se levantou naquele tempo na minha mente, e o que ele lançou na minha mente foi o medo. O medo que nos paralisa, o medo que nos tira do centro da vontade de Deus, o medo que nos impede de desfrutar dos planos de Deus, o medo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E assim foi comigo. O medo foi lançado na minha mente, aquele medo ele entrou no meu coração, o medo tomou uma proporção grande no meu coração. Eu não busquei ajuda, pelo contrário, eu me afastei dos meus líderes, porque o bombardeio era grande, e aquilo eu fui acreditando naquilo que estava sendo lançado na minha mente. Conclusão: eu quis sair da igreja, dessa igreja, né, desse ministério, e eu comecei a influenciar na vida dele, falar que aqui não era nosso lugar, que aqui isso tudo que estava acontecendo, liderança, não era para nós. E naquele momento nós decidimos fazer a vontade minha, não a do Senhor. Nós procuramos o nosso pastor na época, o pastor Rogério, com tristeza, porque nem eu entendia, eu queria fugir. Na verdade, hoje eu entendo que eu queria fugir do chamado de Deus para a minha vida. E nós decidimos sair, e saímos, né? Procuramos o pastor Rogério e nós saímos. Não saímos nem um minuto da presença do Senhor. Ficamos por 6 anos em outro ministério, em outra igreja, fazendo coisas para o Senhor. Eu vou falar de mim. Eu estava fazendo bolo de chocolate para Deus, achando que estava fazendo o melhor, e na verdade o Senhor queria de mim bolo de limão. E passavam-se 6 anos, pela graça de Deus, o Espírito Santo um dia me tomou, naquele 6º ano, certinho, naquele mesmo mês em que nós havíamos saído, porque eu tenho um caderno de anotação de oração. E naquele dia eu entrei no meu quarto, vendo ele entristecido ministerialmente, somente nós frequentando os cultos, e desanimado. Quem conhece sabe que ele é intenso, ele é alegre, e aquela alegria estava se perdendo. Eu percebi isso, não por mim, mas pelo poder do Espírito de Deus, que opera na nossa vida, e operou na minha.
Então eu entrei para dentro do meu quarto e orei e fiz a seguinte oração pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer. Eu falei: Senhor, cumpre em nós a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade hoje e cumpre em nós a vontade do Senhor na nossa vida ministerial. Eu pedi específico na nossa vida ministerial. E como o tempo está nas mãos de Deus, o nosso tempo está nas mãos de Deus. Pela graça dEle, pelo favor dEle, hoje eu quero glorificar por isso. 4 meses certinho depois, 2018, 18 de setembro eu fiz essa oração, 18 de janeiro de 2018, o Espírito de Deus me visitou profundamente, foi de forma sobrenatural. Deixa eu não me perder, que eu só tenho 5 minutos. Tinha, né? Vou te dar mais 5. Então, 4 meses certinho depois, o Senhor, o Espírito de Deus me tocou. E eu fui tomada pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de mudar nossos pensamentos, mudar nossos desejos, mudar os nossos planos. Porque quando eu fiz aquela oração, eu não imaginava voltar para cá. Eu imaginava que o Senhor ia fazer algo lá onde a gente estava. Mas Deus não. O plano dele era aqui para a gente. E o Espírito de Deus me trouxe à memória a pastora, a Leomar, a Gisele, que é minha mãe espiritual, a Lívia, minha amiga de infância, irmãs que eu caminhava aqui na época, e trouxe um desejo muito grande no meu coração de vir aqui visitar. Eu falo que é pelo poder do Espírito, porque muitas vezes, quando o pastor Ricardo encontrava com o Josimar na rua e chamava, né, vamos fazer uma visita, e ele chegava em casa falando, eu não queria nem ver. As irmãs continuei amando, mas eu corria delas, porque eu não queria falar a palavra videira. Então, nesse dia 18, o Senhor mudou o curso da nossa vida. Ele mudou os planos da nossa vida. Ele determinou ali que havia um novo tempo se iniciava ministerialmente na nossa vida, porque eu senti desejo de voltar. E 2 dias depois, nós viemos visitar aqui, e foi um processo de 2 semanas, o Espírito Santo trabalhando. Eu não entendia muita coisa, o que estava acontecendo. O Senhor levantou ali, que hoje é minha discipuladora, a Leomar, na época, naquele momento, naqueles 2 semanas daquele processo, e eu consegui, né, com a ajuda dela, porque Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para a gente cumprir o propósito dEle. Deus levanta pessoas para a gente cumprir o plano dEle aqui. E não há lugar melhor para a gente estar do que o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. Nós estávamos lá na presença, mas não estávamos no centro. A alegria estava indo embora. Nós não estávamos desfrutando o que Deus tinha para a nossa vida. E Deus operou o milagre. Porque eu, da noite para o dia, desejei voltar para cá. E o Senhor, em 2 semanas, fez um movimento na minha casa, que é só Deus para fazer. Vocês podem crer que o Espírito de Deus muda desejo, muda pensamento, para cumprir um propósito dEle, para fazer a vontade dEle na nossa vida. Basta você crer e desejar. Amém. Quando nós voltamos, definido, eu entrei aqui e falei com o Senhor. Quando já tinha passado as 2 semanas, jejum, oração e clamor, eu falei com o Senhor: eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim aqui. O Senhor nos trouxe de volta, foi o Senhor que nos trouxe de volta. Eu não abro mão de nada. E o medo eu lanço fora hoje, porque eu me aproprio da palavra que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém. E Jesus é o verdadeiro amor e lança fora todo o medo da nossa vida, porque se não fosse isso, eu não estaria falando diante da igreja. É prova viva. E nessa noite eu quero também honrar a vida do meu marido, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E nesses 6 anos,
O coração dele estava aqui nessa igreja, nesse ministério, e ele nunca falou nada. Ele respeitou o meu tempo, ele respeitou o tempo de Deus na nossa vida, ele respeitou, ele nunca me condenou, ele nunca me acusou, nunca nem falou que queria voltar, para falar a verdade. Eu não sabia. Eu quero honrar a vida dele, porque é um homem cheio do Espírito Santo. Eu amo você, eu sou graciada por Deus. Nós nascemos de novo juntos. Deus tem um plano na nossa vida e essa é a prova. Eu quero declarar que Deus tem os planos dele na nossa vida e tudo ele pode fazer. Eu quero finalizar com um versículo que, quando eu entrei aqui, o Tiago, acho que estava falando, ou a gente estava cantando. É o que eu tenho vivenciado, é o que nós temos vivenciado no nosso ministério, desde quando nós entramos aqui. Essa semana completa 3 anos, é o ano da aliança, de um novo ciclo. E semana que vem completa 3 anos, então neste mês, são 3 anos. E nestes 3 anos, eu posso testemunhar. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pensamos ou pedimos, através do poder que opera em nós, através do poder do Espírito Santo, que tem o poder de mudar qualquer vida, qualquer pensamento, qualquer desejo, lá na sua casa. O desejo de quem Ele quiser, Ele muda para cumprir um plano dEle. Amém. 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 Fui muito edificado com o testemunho da irmã. E os irmãos vão até perceber na palavra, vai contribuir para o seu entendimento da palavra. Encaixou direitinho. Quantos querem receber a palavra do Senhor aí? Hoje nós vamos falar a respeito de um princípio espiritual muito importante na sua vida. Está aí no seu boletim, chama-se Ensina a Contar os Nossos Dias. Presta atenção no que eu vou te dizer. A vida, ela é regida por princípios. Então, por exemplo, nós temos aí o princípio da lei da gravidade. Mesmo você não querendo, não conhecendo, você está debaixo desse princípio. Uma criança, uma criança aí de 2 anos, que não conhece acerca da lei da gravidade, se ela pular aqui dessa plataforma, ela vai cair, pode vir a se machucar. É verdade ou não é, irmãos? Da mesma maneira, quando você nasceu de novo, a sua vida cristã, ela também tem princípios espirituais. E o que acontece conosco? Nós nascemos de novo, mas aí nós andamos como essa música aí do mundo, deixa a vida me levar. E se você vive a sua vida cristã assim, sem discernimento, você não desfruta da plenitude da vida abundante que Deus tem para você. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje nós vamos falar desse princípio espiritual, que é saber contar os seus dias. E é o Senhor quem nos ensina a contar os nossos dias. Olha o que está escrito lá em Salmos 90, versículo 12. O que o salmista vai nos dizer? Ensina-nos a contar os nossos dias. Pastor, por que eu preciso pedir a Deus para me ensinar a contar? Irmãos, contar aqui não é 1, 2, 3, 4, 5, não é isso não. Contar os seus dias é você discernir o tempo que você está vivendo. Porque quando você discerne, quando você sabe o tempo que você está vivendo, então você vai responder adequadamente àquele tempo. Então por que eu preciso saber contar os meus dias e é só Deus que pode me ensinar? Porque isso vai me levar a alcançar um coração sábio. Fala assim comigo: sabedoria é tudo o que eu preciso. Eu sei que às vezes você acha que você precisa de mais dinheiro. Não, você precisa de sabedoria para lidar com o dinheiro. Eu sei que você acha que precisa ajeitar o seu casamento. Você precisa de sabedoria para lidar no seu casamento.
Eu sei que você precisa resolver questões com os seus filhos. Você precisa de sabedoria para educar os seus filhos. Tudo na nossa vida, nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria nos é dada dos céus. Quando você tem sabedoria, você sabe lidar adequadamente com as circunstâncias. E ao saber lidar com essas circunstâncias, você vai chegar num resultado apropriado. E por que nós vamos falar sobre contagem de dias? Porque esse é o nosso tema como Igreja Videira para este ano, 2021, o início do 4º ciclo profético. A nossa vida é regida por ciclos. Então, os irmãos, quando eu estiver compartilhando a mensagem, você vai entender um pouco a respeito do testemunho que foi dado aqui. Ciclos foram paralisados, mas pela graça de Deus, o nosso Deus é o restituidor de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, olha só, nossas vidas são regidas por ciclos. O que eu chamo de ciclo? Ciclos são períodos. Às vezes você tem períodos menores, curtos, nós vamos ver isso na palavra, mas às vezes você tem períodos chamados de períodos de 7 anos, que é esse período que nós vamos nos ater. Como Igreja Videira, nós iniciamos o nosso ministério no ano de 1999, lá em Goiânia, uma célula. No ano de 2020, nós completamos 21 anos de ministério, ou seja, foram 3 ciclos de 7 anos. E nesse ano de 2021, nós estamos iniciando mais um ciclo, o nosso 4º ciclo, e nós cremos que tem uma bênção separada de forma sobrenatural para as nossas vidas. Pastor, por que eu tenho que saber sobre isso? Simples, porque essa unção está sobre a sua vida. Você faz parte dessa igreja. Tudo que diz respeito à vida da igreja, né? E aqui nós somos membros da Igreja Videira, toda a unção que Deus tem, todo o propósito, toda a palavra profética para nós como igreja, tem uma ação direta na sua vida. Quantos recebem isso? Tem uma ação direta. E para iniciar a palavra, nós vamos falar sobre um outro princípio extremamente importante na palavra de Deus, que é chamado o princípio do sábado. E sábado na Bíblia aponta para descanso. Então, na palavra de Deus, a palavra do Senhor vai nos falar que Deus criou o mundo e o homem em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia, e no 7º dia, Deus descansou. E como é que Deus chamou o 7º dia? Sábado. Sábado. Agora presta atenção, o primeiro dia do homem na terra foi o sábado, foi o dia do descanso. Deus não criou o homem e falou: Adão, agora você vai trabalhar, trabalha para depois descansar. Não, Deus criou o homem e falou: Adão, o seu primeiro dia na terra vai ser o dia do descanso. Pastor, mas o homem ia descansar de quê? Se ele não tinha trabalhado, não tinha feito nada. Porque o descanso é um princípio espiritual. Fala assim comigo: a vontade de Deus é que eu viva todos os meus dias no descanso. Presta atenção no que eu vou te dizer também. No Velho Testamento, tudo é literal. Então, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco. Quando Deus instituiu que o povo deveria guardar o sábado, eles não poderiam fazer nada no dia do sábado, isso é literal. Era realmente o dia do sábado. Mas no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento não é literal. No Novo Testamento é espiritual. O Velho Testamento era simplesmente uma sombra. Ele só apontava para uma realidade que viria no futuro. Em Cristo Jesus, aquilo que no Velho Testamento era literal, em Cristo Jesus se tornou manifesto o princípio espiritual. Então o sábado era literal. No 7º dia, o povo judeu tinha que guardar o sábado. Era literal. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, período em que nós vivemos pela graça de Deus, o sábado não é literal mais. O sábado, ele é um princípio espiritual. Ele quer dizer descanso.
Até hoje em Israel, principalmente os judeus religiosos, né? Se você vai num dia de sábado, por exemplo, os elevadores do hotel, ele já é programado para parar em todos os andares. Por que isso? Para você nem ter que apertar o botão. Então é literal. Mas aí Deus queria imprimir esse princípio no seu povo. O que Deus fez? Criou o dia de sábado, mas Deus agora criou um ano inteiro de sábado, chamado de ano sabático. De maneira que o povo de Israel, eles viviam 6 anos trabalhando, né? E o trabalho principal deles era a agricultura, era, né, cuidar de animais também. Então eles viviam 6 anos trabalhando. E no 7º ano, Deus criou um princípio, o ano sabático. No 7º ano, eles não poderiam fazer nada. Imagina só, irmãos, 1 ano de férias. Quantos querem receber isso? Você recebe a notícia, você vai ter 1 ano inteiro de férias. O servidor público, né, ele tem aí a cada 5 anos férias prêmias, né? 3 meses de férias prêmias. Já é uma bênção. Mas 1 ano de férias, Deus pôs isso para o povo dele. Para quê? Para ensiná-los acerca do descanso. Esse é o 2º sábado. Mas já não bastasse isso, Deus instituiu agora o 3º sábado. O que era o 3º sábado? A cada ciclo de 7 anos, 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, foi criado então o ano do jubileu. No 50º ano, chamado de ano do jubileu, era o sábado dos sábados. Era um sábado inteiro de descanso. Pastor, mas o que esse sábado se difere do sábado que era o ano inteiro após cada 6 anos? Presta atenção na bênção. Naquele sábado, que a cada 6 anos o povo guardava um ano inteiro de descanso, nesse sábado era o sábado que eles tinham que perdoar se houvesse mágoa. Era o ano que eles tinham que restaurar relacionamentos. Por quê? Porque mágoa, falta de perdão, é cansaço na vida das pessoas. E olha, aquilo que você não descansa, aquilo que traz peso sobre a sua vida, você se torna escravo daquilo. E Deus não quer que você viva escravo de qualquer coisa. Ele te criou para liberdade. Mas o ano do jubileu, depois de 49 anos, 7 ciclos de 7 anos, era um ano inteiro chamado de jubileu, o 50º ano. O que Deus fez? Chamado de ano de jubileu. Além do povo não fazer nada, tinha uma boa notícia. Toda a dívida era perdoada. Aleluia! Imagina só, para você ter uma noção. Imagina só se eu chego aqui e falo para os irmãos: irmãos, eu quero declarar uma notícia boa para você. Nesse ano de 2021, todas as suas dívidas estão pagas. O seu cartão de crédito, o seu empréstimo consignado, o seu cheque especial, a boleta da casa própria, a boleta do carro financiado, está tudo pago. É notícia boa, não é, irmãos? É isso que acontecia no jubileu. E outra coisa que acontecia: se a pessoa, por causa da dívida, dava a casa, né, no caso era terra, dava a terra para pagar a dívida, no ano do jubileu, a terra daquela pessoa era restituída para ela. Se aquela pessoa chegou ao ponto de vender a si mesmo e se tornar escravo do seu irmão, naquele ano ele era liberto. Era o ano do perdão de todas as dívidas, era o ano da restituição. Então no Velho Testamento, você tinha esses 3 sábados. Vamos ler esse sábado que está relatado lá em Levítico 25, versículo 8 e 9. Olha o que fala. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então são 49 anos.
De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E aí, era proclamado o ano do jubileu. E no ano do jubileu, como eu disse para os irmãos, era o ano de se perdoar todas as dívidas. Era o ano de restituição. As terras eram devolvidas, os escravos eram libertos. Pastor, por que Deus criou leis assim no Velho Testamento? Como eu disse para você, no Velho Testamento era tudo literal. Deus queria ensinar algo para o seu povo. O que Deus queria ensinar? O descanso, a vida no descanso. Esses eram os 3 sábados do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Filho de Deus se fez gente. E aí o que Jesus falou? Eis entre vós o que é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa vida todo dia é sábado. Fala assim comigo, na minha vida, todos os dias são sábados. Irmãos, descansar não é fazer nada. Porque você tem um pai de família que está desempregado há 4 meses, ele não está fazendo nada, mas ele está cansado, cansaço de alma. Você não alcança descanso ficando à toa, não tem nada a ver. Você pode trabalhar, mas se você trabalhar no descanso, a sua alma vai estar descansada. O seu físico, às vezes, pode se cansar, mas nada que uma noite de sono não resolva. O padrão agora para a sua vida é todo dia é dia de descanso. O padrão para a sua vida é que Jesus Cristo, o restituidor de todas as coisas, Ele restitui todas as coisas na sua vida. Em Cristo, tudo aquilo que precisa ser perdoado é perdoado. Em Cristo, tudo aquilo que precisa ser restaurado é restaurado. O propósito de Deus para a sua vida é uma vida de descanso. Presta atenção que eu vou te dizer. Por que esse princípio é tão importante? Porque você não recebe nada de Deus estando com a alma atribulada. Por que o diabo insiste tanto em nos atribular a alma? E como é que ele faz isso? Faz isso com palavras, faz isso com pensamentos, faz isso com sensações, com sentimentos. É tudo para atribular a sua alma. E uma alma atribulada não recebe de Deus. Só recebe de Deus no descanso. No domingo da virada, do ano, nós ministramos aqui um princípio, que era o princípio da paz. O que Jesus falou assim que ele encontrou, após a sua ressurreição com os discípulos? O que ele falou? Paz seja contigo. Paz. Quem vive em paz desfruta de descanso. E quem vive uma vida de descanso desfruta de favor em abundância da parte de Deus. Quantos querem descansar nesse ano de 2021? Amém? Então, irmãos, Deus ele tem ciclos para as nossas vidas. Cada momento da nossa vida é regido por ciclos, cada período. Lá em Salmos 90, 10, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou seja, 10 ciclos de 7 anos. Em havendo vigor, a 80. Então, se tiver vigor, chega até 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A Bíblia está dizendo que até 70 é o ciclo de vida, 10 ciclos de 7 anos. Mas se chegar a 80 vai ser enfado. Mas nós sabemos de Caleb, que com 80 anos estava enfrentando gigantes numa guerra. Quantos têm a unção de Caleb aí? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Vida plena em todos os anos. Essa semana morreu uma irmã, eu a conhecia. Ela é avó de uma irmã aqui da igreja. Se não me engano, ela morreu com 106 anos. 106 anos. E o pai dessa irmã, que é genro dela, pastor também, compartilhando, ele falou assim, olha, ela morreu como assim,
foi fechando o olho numa serenidade, que ela faleceu em casa, né? 106 anos. Irmão, isso é bênção de Deus. Sabe? Qual que é o favor de Deus para a sua vida? É você chegar na longevidade, em nome de Jesus. Jesus vai voltar antes. Você chegar na longevidade cheio de dias. Aí você senta numa cadeira de balanço, mais de 100 anos, e fala: Senhor, pode me levar. E você fecha os olhos na serenidade, e então você vai para a sua verdadeira casa. Amém? Então, a palavra de Deus também diz que você deve colocar marcos na sua vida. E preste atenção no que eu vou te dizer. Cada área da sua vida tem um ciclo. Então, por exemplo, no seu casamento tem um ciclo que rege o seu casamento. Na sua vida profissional tem um ciclo que rege a sua vida profissional. Na sua vida ministerial tem um ciclo que rege a sua vida ministerial. E você entender esses ciclos, você aprender a contar os seus dias e saber em que ciclo você se encontra, a Bíblia diz que você vai alcançar um coração sábio. Um coração sábio. Lá em Jeremias 31, 21, a palavra de Deus nos diz assim: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Os ciclos, pastor, como é que inicia? Quando eu começo a contar? É quando eu nasci lá, no dia do meu nascimento eu começo a contar, fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade? Não. Esses ciclos são ciclos espirituais. No domingo que vem nós vamos continuar essa palavra, e o nosso foco na próxima palavra vai ser te mostrar que tem períodos da sua vida que Deus não conta, que Deus não leva em consideração. Então, por exemplo, o período da impiedade, o período que você viveu fora da presença de Deus, não é contado diante de Deus. Tem anos que Deus não leva em consideração. Pastor, então quando é que eu começo a contar esses ciclos da minha vida? A partir de marcos. Fala assim comigo: marcos. Marcos são pontos de referência. Marcos são eventos importantes que acontecem na sua vida. Então, por exemplo, um evento muito importante, na realidade o evento mais importante que aconteceu na sua vida, o dia que você nasceu de novo. O dia que o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. Pastor, mas eu não sei que dia que foi. Então considere o dia do seu batismo. Provavelmente você deve saber. Está aí em foto, alguma coisa assim, registrado. O dia do seu batismo. É aquele período, no dia que você nasceu de novo, eu lembro o ano que eu nasci de novo. No dia que você nasceu de novo, naquele ano, inicia uma contagem de ciclo na sua vida. Um outro marco importante, o dia do seu casamento, não é verdade? Depois, irmãos, presta atenção, depois do novo nascimento, o seu casamento é um evento mais importante da sua vida. A pessoa com quem você vai se unir para o resto da sua vida, vai determinar onde você vai chegar. Por isso que é importante você orar antes, buscar em Deus com quem você vai se casar, porque isso vai determinar coisas na sua vida. Então o seu casamento também é um marco importante, e a partir do dia que você casou, do ano que você casou, você então começa a fazer uma contagem de dias, Outra coisa que pode ser um marco na sua vida, o dia que você abriu sua empresa, o ano que você abriu sua empresa, ou o ano que você se formou, né, que você terminou um curso e você iniciou uma vida profissional, ou o ano que você entrou em determinado emprego, ou o ano que você foi promovido para uma determinada função. Aquilo tudo são ciclos. O ano que você entrou em um ministério, em uma igreja, o ano que você foi colocado como líder de célula, ali iniciou um ciclo na sua vida. Hoje está se iniciando, nesse ano, um ciclo na vida do Josimar e da Andréia ministerial. Eles foram levantados como discipuladores. O ano que você foi ordenado ao ministério, ali inicia um ciclo ministerial, pastoral na sua vida. Fala assim comigo: a minha vida é regida por ciclos.
E olha, ao te ensinar isso à luz da palavra de Deus, nós não estamos sendo, esotéricos, numerologia. Pastor, agora só vai ensinar para nós a numerologia. Nada disso, isso é bobagem. Nós estamos mostrando à luz da palavra de Deus que a nossa vida é regida por períodos, ciclos. E a vontade de Deus é que a cada período você experimente de plenitude de vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você vive todos os dias em paz, em abundância. Mas tem um período da sua vida que você experimenta de plenitude. É aquele período que você experimenta de uma porção maior, uma abundância maior. Esse período é o encerramento de um ciclo na sua vida também e o início de um novo ciclo. Pastor, por que é importante eu saber isso? Que tempo, que ciclo na minha vida eu estou vivendo? Para você saber como viver nesse tempo. Então, por exemplo, pegando o exemplo aqui do Josimar e da Andréia, eles acabaram de serem levantados como discipuladores. Eles estão iniciando um novo ciclo. Tudo aquilo que você inicia, irmãos, é um tempo de você aprender. Não é um tempo de você colher. Primeiro você tem que semear, esperar o tempo para depois haver uma colheita. Mas o que acontece com alguns? Ele inicia o ciclo e ele acha que já vai iniciar colhendo. Aí, como ele não colhe o tanto que ele gostaria de colher, ele se frustra. Mas por que ele está ficando frustrado? Porque ele não está tendo sabedoria para discernir o momento da vida dele. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Até para orar é importante você saber o momento da sua vida. Até para orar. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco. O primeiro ano de um ciclo é chamado de ciclo da aprendizagem. Tudo que você começa aprendendo. Então, naquele ciclo que você está aprendendo, você precisa de paciência. Paciência para quê? Para aprender. Então, como é que você vai orar? Você vai orar: Senhor, me dá paciência. Senhor, abre a minha mente. Senhor, me mostra aqui o que é ser um discipulador, o que se requer de mim, qual é a unção que o Senhor tem me dado para esse período. Você vai pedir, vai orar apropriadamente para aquele tempo. Então, se você discerne que aquele tempo que você está vivendo não é um tempo de colher, mas é um tempo de plantar, você não vai esperar colher aonde você está vivendo um momento de plantar. Não é verdade, irmãos? Isso vai dar discernimento para a sua vida. Então, à luz da palavra de Deus, eu quero mostrar para você cada ciclo e como eles se dão na sua vida e o que é requerido de você, o que você tem que responder apropriadamente em cada ciclo. Por que muitos irmãos não desfrutam de vida plena em suas vidas? Há vários motivos, mas um motivo importante é porque eles não concluem ciclos. Então, por exemplo, você começou um negócio, se tornou um representante em venda de pneus. No primeiro ano é o ano do aprendizado. Aí você aprende sobre pneu, tamanho de pneu, pneu para caminhão, pneu para moto, pneu para... Você sabe tudo de pneu. É o primeiro ano do aprendizado. No segundo ano, nós vamos ver aqui, que é o ano que você vai praticar aquilo que você aprendeu. Não é ano ainda de colher resultados. De certa maneira você tem resultados, mas não tem o resultado como deveria ter. Aí o que acontece com alguns? Se frustram. Ah, cansei. Ah, vou mexer com vender pneu, mas não. Vou mexer com vender agora roupa. Percebe? Ele jogou todo o ano fora. E agora ele está iniciando um novo ciclo na vida dele. Ele está começando tudo de novo. E agora ele vai ter que aprender a vender roupa. Vai ter que aprender sobre tecido, sobre moda. Perdeu tempo. O que acontece com alguns irmãos? Por não discernirem o tempo. E o que acontece em cada tempo, eles não concluem ciclos. Não concluem. Começa um ciclo, não conclui, para.
Começa outro ciclo, não conclui, para. Então o que acontece com ele? Não desfruta daquilo que tem para a vida dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É muito importante você concluir coisas na sua vida. É muito importante. A André mencionou no testemunho dela aqui, que ela encerrou, paralisou um ciclo na vida deles. Pastor, eu paralisei um ciclo na minha vida, e agora? Agora eu estou condenado. Não, a palavra não é para te condenar. Deus é o restituidor de todas as coisas. E a prova é isso aqui que aconteceu na vida dos irmãos. Mesmo que eles tenham parado um ciclo na vida deles, que era a vontade de Deus na vida deles, mas Deus os traz novamente. E Deus, Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou. Mas é importante que você entenda o ciclo que você está vivendo, para você não criar expectativas que você não vai ter respondida naquele ciclo. Não vai ter. Presta atenção no que eu vou te dizer. Os irmãos acabaram de ser levantados, discipuladores. Se os líderes de células que eles multiplicaram, olharem para eles e falar assim, eu espero uma resposta dele como discipulador, vai se frustrar. Por quê? Porque esse ano é o ano de quê, irmãos? De aprendizado. Não é o ano de resultado. É o ano que os nossos irmãos vão aprender a serem discipuladores. Então, se o líder de célula cobrar uma resposta, ele vai se frustrar. Porque é o ano dele entender, eu vou orar para o meu discipulador, esse ano ele vai aprender a ser um discipulador, Deus vai liberar unção sobre a vida dele, vai dar sabedoria sobre a vida dele. Esse é o primeiro ano. O primeiro ano é o ano da aprendizagem. Fala assim comigo, o primeiro ano é o ano do aprendizado. É o ano que você vai aprender. Isso é óbvio, Parece óbvio, mas a gente tem que ensinar o óbvio. Porque tem gente que quer começar sabendo, ensinando. Não, tudo que você começa é aprendendo. O primeiro ano é o ano que você vai aprender. Por exemplo, no casamento, né, as pessoas falam assim, o primeiro ano do casamento é o ano da lua de mel. Não, é o contrário. É o ano do ajuste. É o ano em que duas pessoas diferentes estão habitando numa mesma casa. Duas pessoas de costumes diferentes, de práticas domiciliares diferentes, agora estão no mesmo ambiente. Então é um ano de aprender. Eu vou como marido aprender como é a minha esposa, o jeito que ela gosta que eu coloque a toalha, o jeito que ela gosta até que eu espremo um tubo de creme dental. É o tempo da minha esposa aprender como eu sou. É o tempo de nós dois alinharmos coisas no nosso relacionamento. É tempo de nós ajustarmos coisas no nosso relacionamento. Então o primeiro ano, irmãos, é sempre um ano de aprendizado, não de resultado. Você pode ter resultado? Sim, mas ainda não é o tempo do resultado pleno, da conclusão daquele ciclo. Então, se você está iniciando um ciclo na sua vida, você casou esse ano, né? Ou o caso dos irmãos foi levantado como, né, num ministério, né, ministerialmente na vida da igreja, ou você foi levantado como líder de célula nesse ano, ou você se converteu, você se batizou nesse ano, é o ano do seu aprendizado. O primeiro ano é o ano do aprendizado, mas o segundo ano é o ano do serviço, do trabalho. É o ano onde você vai fazer aquilo que você aprendeu. No primeiro ano você aprende, e no segundo ano você pratica o que você aprendeu. Entende? Mas qual que é o problema, infelizmente, de alguns? Por não entenderem os tempos, ele acha que já passou um ano, agora eu já posso ensinar. Não, passou um ano, você aprendeu, agora você pode trabalhar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você aprendeu, agora você vai trabalhar, você vai praticar aquilo que você aprendeu. Então, no ano do casamento, eu aprendi
como é a minha esposa, agora eu vou lidar melhor com as circunstâncias, eu vou mudar atitudes, eu vou me posicionar, eu vou responder melhor, eu vou investir melhor no meu relacionamento, porque eu aprendi coisas no primeiro ano. E aquilo que eu aprendi, agora no segundo ano eu vou praticar. Então o primeiro ano é o ano do aprendizado. O segundo ano é o ano do serviço, é o ano do trabalho. Os irmãos já receberam o adesivo aí? Amém? Está aí no seu adesivo, seu adesivo, tá? Você colar e você se lembrar. Fala assim comigo: o primeiro ano é o ano do aprendizado, onde eu aprendo. O segundo ano é o ano do serviço, é o ano em que eu pratico aquilo que eu aprendi. Terceiro ano do ciclo. Então aqui no terceiro ano tem uma coisa interessante, é o ano das alianças, é o ano do compromisso. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do casamento aqui. No primeiro ano você aprendeu, no segundo ano você praticou, o ano do serviço. No terceiro ano é o ano onde as alianças vão ser firmadas, e é o ano onde as alianças vão ser checadas. A mesma coisa na sua empresa, no seu trabalho. No primeiro ano, os seus funcionários, ou se você é o próprio funcionário, você aprendeu a função da empresa. Como você aprendeu no primeiro ano, no segundo ano você vai trabalhar arduamente. Você vai chegar cedo, sair tarde, fazer hora extra, trabalhar muito no segundo ano. E no terceiro ano é o ano onde você vai consolidar o seu relacionamento, vai consolidar as suas alianças, seja aliança no casamento, seja aliança no ministério, seja aliança no trabalho secular, seja aliança em qualquer área da sua vida. E olha, no terceiro ano você vai ser checado, porque em cada ano nós somos checados, em cada ano. No terceiro ano, que é o ano da aliança, é o ano onde você é checado. Então vamos dar um exemplo aqui do Josimar. O primeiro ano, né, ele está lá no aprendizado. O segundo ano ele está no serviço, no trabalho árduo. Mas no terceiro ano é o ano onde as alianças dele vai ser checada. Ele tem aliança com os líderes de célula que estão no discipulado dele, essa aliança vai ser checada. Ele tem aliança com os líderes que estão acima dele, né, pastoreando ele, os pastores ou os obreiros que estão pastoreando eles. É o ano que essa aliança também vai ser checada. E quando você tem discernimento em que ano você está vivendo, você discerne coisas. Você discerne coisas que acontecem na sua vida. E você fala: por que eu estou vivendo isso no relacionamento com o meu chefe? Por que eu estou vivendo isso com a minha esposa? Por que eu estou vivendo essa circunstância com o meu pastor, com o meu líder de célula, com o meu anfitrião? Por quê? Porque às vezes você está no terceiro ano. E o terceiro ano é o ano onde você vai firmar, consolidar coisas na sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Lá em João, o Senhor Jesus vai dizer: já não te chamo servos, mas amigos. Mas quando é que Jesus fala isso para os discípulos? Depois de 3 anos. 3 anos. Isso quer dizer o quê? Não seja apressado em fazer alianças com pessoas. Muitas vezes, eu estava conversando recentemente com uma parente minha, né? Ela falando que ela se frustra muito nos relacionamentos. Ela confia muito nas pessoas e acaba se frustrando. Aí eu falei para ela: perdão pela palavra, entre aspas, você é muito fácil. Entendeu? Por quê? Você tem que ser cauteloso em fazer alianças. Quando é que Jesus chamou os discípulos de amigos? Depois de 3 anos. Como é que você pode firmar aliança com as pessoas? Depois de comer pelo menos uns 3 quilos de sal. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por quê? Porque você agora conhece, você já estabeleceu um relacionamento, então agora você pode se aliançar. Amém, meus irmãos? Lá em Levítico 19, olha o que vai dizer também acerca desse terceiro ciclo. Levítico 19, versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra de Deus:
Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Então presta atenção no princípio. Você começou um ciclo na sua vida. Você começou uma empresa, você foi promovido em algum lugar. É óbvio que vai ter frutificação durante o período. Mas o que a palavra está dizendo? Nos 3 primeiros anos, esse fruto que está dando não é para você comer. O que acontece com algumas empresas? A pessoa abre a empresa, aí começa a ter um lucro. E aí o que ele faz? Come o lucro. Mas o que a palavra de Deus diz? Não é hora de você comer o fruto. Ele está vedado. Esse fruto não é para você comer. Aí continua o texto dizendo: porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os 3 primeiros anos, você não come do fruto. O 4º ano produz fruto, mas esse fruto deve ser consagrado. No caso de uma empresa, o lucro do 4º ano, ele deve ser reinvestido. Como ali é plantação, o fruto deveria cair no solo para adubar a terra. De maneira que o 4º ano eu faço uma colheita e invisto na produção, de maneira que o 5º ano eu vou ter uma produção melhor, aumentada. Mas o que acontece com algumas pessoas? A empresa dá lucro, vou para a Disney. A empresa dá lucro, vou trocar de carro. A empresa dá lucro, vou comprar uma casa nova. Mas naquele 3º e 4º ano, não é hora de comer o fruto ainda. No 4º ano você deve pegar o fruto e reinvesti-lo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, eu vou te exortar no final da palavra, mas obviamente você vai ler o seu boletim novamente. E você vai procurar alinhar ciclos na sua vida. Eu fiz isso várias vezes e bate certinho, certinho. Eu fiz ciclos na minha vida profissional, eu fiz ciclos no meu casamento, fiz ciclos na minha vida ministerial, fiz ciclos na vida da igreja, fiz ciclos em várias áreas da minha vida e está caminhando certinho. Ciclos na minha paternidade, o momento, o ano que os meus filhos vieram, tudo alinhado, tudo alinhado. Porque a vida dos filhos de Deus é regida por ciclos. E eu pergunto para você, nesse ano de 2021, o que ele é para você? Qual é o ciclo que você se encontra? Mas presta atenção, na maneira de contar. Você iniciou, já é o 1º ano, amém? Quando o Josimar fizer 1 ano, no caso dia 10 de janeiro de 2022, ele terminou o 1º ano e ele já entrou no 2º ano. Está entendendo o que eu estou dizendo? Já começa a contar assim que você entra no ciclo. Então o 1º ano é do aprendizado, o 2º ano eu vou trabalhar, é o ano do serviço. No 3º ano eu vou consolidar, eu vou firmar alianças. E aí eu vou entrar no 4º ano. O 4º ano é o ano da oportunidade. Pastor, por que o senhor diz que o 4º ano é o ano da oportunidade? Porque está escrito na palavra. Olha o que Jesus disse lá em Lucas 13, do versículo 6 ao 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Só o fato de uma figueira é uma árvore que dá figo. Ela estava plantada numa vinha, no meio de um parreiral. As parreiras são árvores baixas. Só dessa figueira estar ali, já era uma oportunidade grande para ela, porque ela estava em evidência. Ela era a única árvore alta da plantação. Então todo mundo olhava, batia o olho e via a figueira. Mas o que aconteceu com essa figueira? Jesus veio procurar fruto nela. Não achou.
Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos, há quantos anos, irmãos? 3 anos. Venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortar, para que por que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ela ainda mais este ano. Já se passaram 3 anos. O viticultor pediu para o Senhor: deixa mais um ano, dá mais uma oportunidade. Deixa que o 4º ano seja para ela uma oportunidade, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, pode mandar cortar. Ou seja, foi dado a essa figueira uma oportunidade. Quando é que foi dado a ela uma oportunidade? No 4º ano. No 4º ano. Nós, como videira, nós estamos entrando no 4º ciclo profético de 7 anos. E esse ciclo que se inicia agora nesse mês, nesse ano de 2021, é o ano da oportunidade. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Você faz parte desse ministério. Portas estão sendo abertas para nós ministerialmente, mas também portas estão abertas na sua casa. Na sua casa. É preciso que você creia nisso. Esse é um tempo que o Senhor vai abrir oportunidades para nós como igreja. Vai abrir oportunidades para a sua vida familiar, empresarial, ministerial, em qualquer área da sua vida. Deus vai abrir oportunidades para você. Quantos creem nisso? Isso é um ciclo, isso é um ciclo. E para essa figueira foi dada a oportunidade. Esse 4º ano, que é o ano da oportunidade, é o ano também da frutificação. É onde os frutos acontecem. Mas como eu disse para você, esse fruto que vai ser colhido no 4º ano, ele não é para ser comido, ele é para ser investido, semeado novamente. Entenderam? Então, vou ser bem repetitivo, bem professoral, para você entender. O 1º ano eu aprendo, o 2º ano eu pratico o que eu aprendi, o 3º ano eu consolido, firmo as minhas alianças, e no 4º ano é o ano da minha oportunidade, onde eu vou frutificar, mas vou reinvestir esses frutos. Aí eu entro no 5º ano. Ai, pastor, que hora que a bênção chega? No 5º ano, olha o que a Bíblia vai dizer. Segundo a Reis 13, versículo 17 ao 19. Aconteceu um evento muito importante entre um profeta e um rei. O profeta falando para o rei, e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Eliseu liberou uma palavra de vitória. O rei, você vai vencer. Deus já liberou a vitória na sua vida. Aí ele fala, disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu, quantas vezes, irmãos? 3 vezes, e cessou. Aí olha o que o profeta disse para ele. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O 5º ano é o ano da definição, é o ano da perseverança. Por que muitas pessoas não alcançam a plenitude? Porque desistem no meio do caminho. Ele insiste 1 ano, insiste 2 anos, insiste 3 anos, insiste até 4 anos. Mas na hora que chega no 5º ano, que é o ano-chave para ele perseverar, porque você vai ver daqui a pouco que o 6º ano é o ano da bênção tríplice. É aquele caso, nadou e morreu na praia. Na hora que é para ele perseverar, ele retrocede. Na hora que ele está às portas de receber a plenitude da bênção, do favor de Deus, ele retrocede. O 5º ano é o ano da perseverança. Estatisticamente, a maioria dos casamentos se encerram no 5º ano.
O 5º ano de casado é um ano que há muitos divórcios. Por que há muitos divórcios? Porque o sujeito persevera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Chega no 5º ano ele desiste. Ele estava prestes a desfrutar de bênção tríplice no casamento, mas ele desistiu. A mesma coisa num negócio, numa profissão, num emprego. Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez hoje, ou até mesmo durante a semana, você vai perceber que o ano de 2021, em determinadas áreas da sua vida, você está entrando no 5º ano. É o ano de você perseverar. Não retroceda, persevere, persevere. Porque o vencedor é aquele que persevera. O vencedor, ele persevera diante das adversidades. E no 5º ano, a sua perseverança vai ser checada, testada. É o momento de você definir e falar: eu não saio daqui não arredo o pé, porque eu sei que a bênção e o favor de Deus está sobre a minha vida, e foi Deus que me colocou aqui. E aí você entra no 6º ano. Então o 1º ano é o ano do aprendizado, o 2º é eu praticar, o ano do serviço, vou praticar o que eu aprendi. O 3º ano é o ano de eu firmar os compromissos, das alianças. O 4º ano é o ano da oportunidade, eu vou colher, mas eu vou reinvestir. O 5º ano eu vou perseverar, e se eu perseverar, eu entro no ano da bênção tríplice. Pastor, quer dizer que eu vou ser abençoado só no 6º ano? Não, filho, você é abençoado em todos os anos, mas tem um momento da sua vida que você vive plenitude de bênção. Eu não vou me delongar, vou abrir um parêntese aqui. Teve anos da minha vida, no início, nós tivemos problemas aí para ter filhos, mas teve anos que foram chaves na minha vida. No mesmo ano, eu fui ordenado ao ministério, a minha esposa ficou grávida dos gêmeos. Teve anos que, no mesmo ano, a minha esposa foi ordenada ao ministério, ela ficou grávida da Isabela, e a Isabela nasceu no mesmo ano. E eu estava fazendo os ciclos na minha vida, estava encaixando direitinho. Foram anos de plenitude de bênção. Pastor, quer dizer que o senhor não é abençoado em todo o tempo? Eu sou. Mas naquele ano de 2016... que o ano que a Sabrina ficou grávida, a Sabrina foi ordenada ao ministério, ficou grávida de menina, que era um desejo do meu coração, ter uma filha, e ela nasceu naquele ano. Foi ano de favor demais, irmãos, foi ou não foi? Entenderam? Tem tempos que você desfruta de uma bênção maior, de uma plenitude maior na sua vida, que é o 6º ano. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Levíticos 25, 18 ao 21. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nelas habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, porque o 7º é o ano do descanso, visto que não havemos de semear, porque não podia trabalhar no 7º ano, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção, em qual ano, irmãos? No 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. O 6º ano, por que ele é chamado de bênção tríplice? Porque, como chegaria no 7º ano, que era o ano sabático, o ano do descanso, o ano que você não fazia nada, pelo menos lá em Israel, era literal, no 6º ano tinha que colher por 3 anos. Tinha que colher para o 6º ano, tinha que colher para o 7º ano e tinha que colher para o 8º ano, porque no 7º ano não podia semear. Então era uma bênção tríplice. Presta atenção, Deus chama você para descansar, mas Deus não chama você para descansar sem salário, na miséria. Deus fala para você assim: esse é o ano do seu descanso, mas você não vai receber pagamento, não. O ano do descanso é o ano onde você tem bênção de Deus na sua vida, como resultado do 6º ano, porque a promessa de Deus no ciclo dele é que no 6º ano você experimente de bênção tríplice. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Levítico, vamos continuar lendo.
para que dê fruto por 3 anos. Então olha só, Deus no 6º ano, Ele dava alimento para o 6º ano, dava alimento para o 7º ano. Como o 7º ano o povo não podia semear nem colher, Ele dava alimento até para o 8º ano. Era uma bênção tríplice. Aí entra no 7º ano. O que é o 7º ano? O 7º ano é o ano do descanso. É o ano que você vai colher aquilo que você nem plantou. É o ano que você vai ser surpreendido. Você vai falar, gente, mas eu estou colhendo isso aqui, eu nem plantei isso aqui. Porque é resultado da bênção tríplice na sua vida lá atrás. Pastor, 7 anos para viver um ciclo, é canseira, pastor, é tempo demais. Mas eu quero dar uma palavra de conforto e incentivo para o seu coração. Lá em Gênesis 29, 20, vai falar acerca de Jacó. Jacó, os irmãos sabem, estão fazendo a leitura bíblica aí em nome de Jesus, amém, irmãos? Se você não está fazendo, coloque em dia. Nós lemos recentemente, não sei se foi hoje ou ontem. Jacó, ele apaixonou por Raquel, ele queria casar com Raquel. O pai de Raquel, Labão, falou, trabalha 7 anos que eu te dou minha filha. E ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. Mas aí o que o pai dela fez? Mandou a filha mais velha para a lua de mel. Como era uma tenda escura, Jacó possuiu a irmã de Raquel, que era Lia. E aí quando ele viu, ele foi tirar satisfação com o sogro. O sogro falou, então foi o seguinte, você vai trabalhar mais 7 para ter a Raquel. E olha o que a Bíblia diz. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Você vai achar que 7 anos é muito tempo, mas não é. Porque você entende o quanto que você é amado, você ama também. E 7 anos, irmãos, para quem ama, passa como poucos dias. Poucos dias. Eu tive períodos da minha vida que eu tive que esperar 6, 7 anos da paternidade e outras áreas da minha vida. Mas passaram rápido, rápido. E sabe o que acontece? Deus, Ele passa o tempo rápido, mas na hora que vem tanto, vem dobrado, que você acha que nem teve tanto tempo assim para receber aquilo. Porque é a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque você está discernindo o tempo que você está vivendo. Encerrou um ciclo, 7 anos. Aí faz o quê? Começa tudo de novo. O 8º ano é o primeiro ano de um novo ciclo. É o quê? O recomeço. É o recomeço. Mas pastor, vou recomeçar de novo. Só que você vai recomeçar, irmãos, num nível mais elevado. Está entendendo? Então, por exemplo, eu estou concluindo 7 anos que eu sou pastor aqui dessa igreja. Eu vou começar um novo ciclo. Só que o novo ciclo que eu vou começar num patamar maior. Eu já tenho uma experiência maior. É como uma espiral. Vai dando volta. Na hora que completa um ciclo e começa outro ciclo, você está numa posição, num nível mais elevado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E aí o 8º ano é o ano do recomeço. Olha o que vai dizer em Marcos 8, do versículo 4 ao 5, acerca da postura que nós devemos ter no 8º ano. Mas os seus discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, nós temos 7. Nós temos 7 pães. Mas aí o que aconteceu? Eles esqueceram um pão. O pão, o 8º, que era para eles semearem, para ter uma colheita, eles não semearam. Vai lá para o versículo 14 agora. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Se eles tivessem semeado esse pão, eles tinham uma colheita desse pão. Eles não precisariam comer só um. Quantos entendem o que eu estou dizendo? No 8º ano, que é o ano do recomeço, é o ano onde você também tem que fazer uma semeadura para o novo ciclo que se inicia. Pastor, mas e os ciclos que eu perdi, como testemunho aqui da irmã no início da palavra? Eu paralisei um ciclo na minha vida. Não é para você se sentir condenado.
Deus vai fazer o quê? Vai realinhar novamente. Vai realinhar novamente. E Deus, Ele é o Deus restaurador, restituidor, de maneira que você vai cumprir cada ciclo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Os ciclos também, irmãos, eles mudam, né? Vamos dizer assim, de quantidade. Nós temos esses ciclos de 7 anos, mas nós temos também ciclos maiores ou menores. Por exemplo, na profecia de Daniel, era uma profecia de 70 anos, mas só se cumpriu 69. Como o povo rejeitou o Senhor Jesus, parou o ciclo ali. E esse ciclo só vai se completar, né, por ocasião da última semana de anos, onde vai se dar a grande tribulação. O Senhor Jesus também, Ele paralisou um ciclo na vida dele. Jesus viveu aqui ministerialmente 3 anos e meio. 3 anos e meio de graça, manifestação de graça. Mas, na grande tribulação, vai haver 3 anos e meio de juízo. É completar um ciclo também. Amém? Então você tem ciclos maiores, ciclos menores, você tem ciclos que são paralisados, como dessa, né, última semana de Daniel, e você também tem ciclos que vão ser completados. Pastor, qual deve ser minha atitude nesse tempo então? Você deve orar para o Senhor e falar: Senhor, me dá luz, me ensina a contar os meus dias, me mostra em que momento eu estou vivendo na minha vida neste ano de 2021, eu quero responder adequadamente no meu casamento, na minha vida profissional, na minha vida ministerial, nos meus relacionamentos, em cada área da minha vida, eu quero ter o discernimento para contar os meus dias, e eu sei que o Senhor vai me dar um coração sábio, para discernir esses dias e responder adequadamente em cada dia. Quantos dizem amém? Fique em pé no seu lugar. Antes de nós ministrarmos uma canção, eu queria orar por este motivo. No domingo que vem nós vamos falar sobre anos que Deus não conta. Porque quando você está vivendo fora da vontade de Deus, Deus não leva em consideração. É como se paralisasse aquele momento da sua vida. Anos também que você viveu na impiedade, também é paralisado na sua vida, Deus não leva em conta. Então, para você discernir ciclos na sua vida, você também precisa aprender em Deus os anos que Deus conta. Esses anos não são anos naturais, são anos espirituais. E nessa noite, pela luz do Espírito Santo, o Senhor abriu os seus olhos para entender que você precisa saber o momento que você está vivendo nesse ano de 2021. E aí nós temos aí esse adesivo, você tem o boletim em mãos. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar para os nossos pastores, obreiros, discipuladores, que nós vamos, pela palavra de Deus, te mostrar aonde você está vivendo, qual ano que você está vivendo, o que se espera de você nesse ano de 2021. E ao discernir o ano que você está vivendo, filho, você vai agir nele com sabedoria. Se é um ano de colheita, de bênção tríplice, você vai desfrutar. Se é um ano de descanso, você vai experimentar descanso. Se é um ano de trabalho árduo, você vai trabalhar. Mas preste atenção, cada área da sua vida pode estar vivendo um ciclo diferente. Às vezes no seu casamento você vai estar vivendo o ciclo da bênção tríplice, mas às vezes no seu trabalho você está vivendo o ciclo de firmar aliança, de consolidar. Às vezes no ministério você está vivendo o ciclo de aprendizado. Então você precisa discernir também cada área da sua vida, qual é o ciclo que você está vivendo. Erga suas mãos ao Pai. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos. Pai, a palavra que foi compartilhada, que o Senhor rege as nossas vidas em ciclos. Pai, nós queremos, assim como o salmista, pedir ao Senhor: ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias. Traz luz para as nossas vidas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos discernimento nesse ano que se inicia. Qual é o ciclo, qual é o momento em diversas áreas das nossas vidas que nós estamos vivendo, para que possamos, Pai, alcançar um coração sábio, discernir o tempo,
para que possamos responder adequadamente, da maneira que o Senhor espera, debaixo da tua boa, agradável e perfeita vontade, em o nome de Jesus, amém. Ministre ao Senhor esse cântico. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela graça de Deus, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos nessa noite. E Ele vai mostrar claramente as áreas da sua vida, os ciclos que você está vivendo, e você vai discernir pelo Espírito o tempo, para que você possa responder com sabedoria em cada área da sua vida. E sabe o que acontece, irmãos? Você descansa, porque você sabe que naquele tempo é um tempo de trabalho, se for o segundo ano, que naquele tempo é um ano que você está vivendo daquele ciclo. Então você descansa, porque você sabe, eu sei contar os meus dias, porque o Senhor me ensinou. E se você está vivendo o quinto ano, você descansa também, porque você fala, eu vou perseverar, porque eu vou entrar no sexto ano, e no sexto ano tem promessa de bênção tríplice para a minha vida. Amém? Agradeça ao Senhor e creia nessa palavra. O Senhor abriu os seus olhos nessa noite. Sabedoria foi liberada sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a semana dos irmãos, em nome de Jesus.